Bom dia. Welcome, very welcome to this session on transforming local food systems for global impact. Congratulations to you, because you made it to an extraordinary session. Why extraordinary? I will tell you soon. What better place than to have this session here in this wonderful country, in this wonderful place, which is so rich in food culture. So it's the best place I can imagine to talk about food systems, urban food systems, and all the realities related to food, the challenges, and so on. So very welcome. Why are we here? I check what we've written. No, I know it. We are here to discuss stories and good practice examples around sustainable urban food systems. And the first reason why I said extraordinary is that we want to have this, can you still hear me, as Kafkaesque. I all want you to become fish, because this is a fishbowl session. So here you see there are 6 chairs where later we will have several discussion rounds where people will share their stories, their good practices, and I really want this to be interactive. So have your comments, your stories, your good practice. It's also extraordinary because I want to tell you, you see here the 2 ladies in the back, they're actually making a beautiful design and visual arts around what we are saying, what we are discussing, the topic. So at the end of the day, you will see designs and visually what we have been talking about, and we will also use that in the social media about this topic. So thank you very much, Marina and Elana, for being here and for capturing the different discussions and stories. I'm also very glad that here this is a common work. I'm from the ICLEI, the ICLEI City Food Program, which is our global food program. It's about healthy food, healthy people, and healthy landscapes, and healthy climate. And I'm here with different colleagues, which is a wonderful team across different countries and continents. And I mention here Paul, Anna, Balance, Luke, Jiwon. They raise their hands and they will also give feedback here and there. Now you see, here come the fish, but the fish are you. And who comes in front is the goldfish. So we'll see who makes it. But I want you all, and the methodology is very easy. Swim in, share the good practice, and swim out, like fish do. And it should be also, like in a fishbowl, it should be a safe space, so you should feel good, like a fish in the water. And the way it works, sorry, this goes very fast with the slides, is we have 3 different flows, which is like different flows in the phases on this discussion. And the first one is about food environment. What are food environments? Food environments, as you can see here, are typically spaces, environments related to the environment, political, where we talk about the accessibility of food, the affordability of food, the eating of food, the processing of food. So it can be a schoolroom. The typically local public authorities are responsible for the food procurement. They do tenders, and they say, okay, the food should come from, for instance, organic agriculture, agroecology. It should be healthy. It should be from maybe small farmers. There should be education in it. And then when the tender is out and the food lands on the table, on the plates in a school, then there's a lot of impact in a little plate. So we always say small plate, big impact, to show the power of, for instance, sustainable food procurement. But it can be also market, it can be urban agriculture where food is produced in cities. So different aspects. The slides go from alone, which is good. It means like I'm challenged here to move forward. So I like to call the first 4 goldfish on the scene. And these are, let's see if I find my notes, Gabriele Filibianis, Director International Relations from Rome. Welcome back, Gabriele. Then
I call Soninha Francine from the Secretary of Human Rights from the city of Sao Paulo. Bem-vinda. And I call Victor Tenes Ibern, head of the urban planning and spatial planning from the metropolitan area of Barcelona. So very welcome. Who wants to start first? I go in the middle. I also want to feel a bit how it is to be a goldfish. So there is 2 men, 1 lady. Who starts first? Maybe you. What is your story? What would be a good practice that you say from Sao Paulo when you think about food environments, resilient food systems? Is there anything that comes to your mind that you could share in a... Please. Contar uma evolução que a gente realizou desde a pandemia. Durante a pandemia, lidando, além da crise sanitária, com o retorno da fome e a paralisia da atividade econômica, a Prefeitura assumiu a tarefa de entregar milhares de cestas básicas para a população e também de contratar pequenos restaurantes que estavam com as portas fechadas para que eles fornecessem 200 refeições preparadas para entrega em pontos diversos da cidade. Na região central, principalmente para as pessoas em situação de rua, e na periferia, principalmente para pessoas domiciliadas. Esse é um modelo que a gente ainda não conseguiu superar completamente. As pessoas continuam precisando desse auxílio emergencial para combate à fome, mas que tem uma série de problemas, vamos dizer. A cesta básica ela é padronizada, então ela não respeita as diferenças entre as pessoas. Ela só tem alimentos secos ou em conserva, então você não consegue incluir alimentos frescos na cesta básica. Então a gente queria um modelo melhor do que esse. Em relação à marmita entregue, né, em embalagem descartável, também tem uma série de problemas. Você não consegue acrescentar alimentos frescos, de alguns tipos, e mesmo aqueles que você consegue usar no preparo, eles perdem muito a qualidade com o transporte, além de gerar pilhas de resíduo de baixa reciclabilidade. Em geral, são embalagens de isopor. Mas mesmo durante a pandemia, a gente fez uma primeira parceria com um movimento da sociedade civil, um movimento que atua com pessoas em situação de rua, que recebia o recurso público para preparar, capacitar pessoas em situação de rua para que elas produzissem as refeições para serem entregues para outras pessoas em situação de rua. Então, concluída a pandemia, a gente tornou esse o nosso modelo principal. Então, hoje nós temos 65 organizações comunitárias que já tinham uma cozinha, mas não completamente equipada, que já tinham alguma experiência. Elas recebem o recurso da prefeitura para contratar 9 trabalhadores da comunidade, regime formal de contratação, com todos os benefícios. Recebem também 3 pessoas em situação de rua, que recebem um benefício para serem capacitadas nessa área de produção de alimentos, e um recurso para produzir 400 refeições por dia, que são servidas preferencialmente à mesa. As pessoas se sentam à mesa para desfrutar das refeições. E como um adicional, para receber o recurso, as organizações têm que aderir ao programa Segunda Sem Carne. Então, com isso, elas são capacitadas para o preparo de refeições vegetarianas, incentivadas a criar também a sua própria refeição e a compreender o porquê isso. Então, as pessoas que trabalham e as pessoas que consomem, elas aprendem a olhar para o prato e pensar no impacto que a pecuária gera no mundo em relação ao desmatamento, emissão de carbono. Então, para que cada pessoa ali, seja mexendo na panela ou olhando para o seu prato, acrescente, né, esse ingrediente de compreender os impactos da sua alimentação nas mudanças climáticas. Thank you so much. Let's sit between the men here. Let's move from Brazil, Latin America to Europe, to a city where the food system goes back 2,000 years. Some say it functioned better then. No, that's a joke. So, how is it in Rome? What are you doing in terms of food environments? What are, let's say, a few good practices that would come to your mind? Well, thank you, Peter. Please let me first congratulate ICLEI and on this big event. And it's really a pleasure to be here and to feel this buzzing activity all over the place, all around us, discussing very crucial issues for the future of our cities. And also, por favor, me deixe felicitar também e parabenizar a cidade de São Paulo
porque estou aqui desde domingo, participei do U20 e vocês estão fazendo um grandíssimo esforço para dar as boas-vindas a todos esses delegados, uma acolhida muito calorosa, muito boa, é um prazer estar aqui, eu conheço o trabalho que está dentro disso tudo, então muito obrigado e parabéns. Thank you also for inviting me to talk about something that the city of Rome is quite proud of. We feel that we have, over the years, exploited something that is a characteristic of Rome. Rome is a very green city, and this is also due to its long history, its millennial history, because it has extended and shrunk many times during the course of its history, because during the ancient Roman times it reached 1,500,000 people, 1.5 million people. Then in the Middle Ages it went down to a few tens of thousands of people. So you know it was a very like an harmonica, a fisarmonica, you know, like accordion. So. Due to this, it has a lot of green. And this is a peculiarity of the city of Rome. 65% of its territory is made up of green areas, of which more than 30% are rural areas. This makes of Rome a unique city in Europe. It's probably one of the largest, no, certainly one of the largest agricultural cities, with a significant number of parks, protected areas, and urban vegetable gardens. The presence of farmers, horticulturists, and gardeners in an urban context makes the city more sensitive to environmental issues and certainly more beautiful, thanks to the constant care of the territories by different stakeholders. In addition, citizens are also feeling safer in their neighborhoods, as many people take responsibility for maintaining once empty and alienating spaces. There is an ancient road in Rome, it's called the Via Appia Antica, which dates since the ancient times. And if you go, it's light mobility, so you would need to ride a bike or you would need to walk, but it's right into the heart of the city, and it really is surreal, because there you see sheep grazing, cows, farms, and you're in the heart of the city. Wild boars. Sometimes, yes, that's a completely different story. Yeah, if you want, we can talk about this as well. We don't eat them, though. So urban culture, urban agriculture in its various forms is seen as an opportunity to enhance the social, cultural, and environmental values of the areas involved. Encouraging different forms of urban agriculture is a means of improving the quality of the landscape and the quality of life. This is the case of the urban gardens of Rome, of which there are about more than 130 units. So this has been going on for a few years, and Rome has been recognized as a good practice city. Of course, this is something we're very proud of and something we'd like to share, and we're already sharing with many partners. We were awarded the Urbact City. We won an award during the as good practice city during the Urbact City Festival in Tallinn in 2017. The Urbact Transfer Network program funded an exchange of Rome's good practice, of this good practice. Firstly, from 2018 to 2020, to 6 EU cities: La Coruña in Spain, Loures in Portugal, Caen in France, Thessaloniki in Greece, Krakow in Poland, and Vilnius in Lithuania. And secondly, and this is an ongoing project, 21-22, involving 4 other European cities: Algeciras in Spain, Alexandroupolis, Carlo in Ireland, and Split in Croatia. So the development of cities into metropolises and megacities has not replaced rural space, but rather blurred the distinction between urban and rural. In peri-urban areas, the transformation of what Marc Auger in 1992 called non-places is at stake. For this reason, we have recently issued a tender to allocate unused public lands to young farmers. We believe this not only offers potential for economic and job development, but also fosters a model of community that prioritizes people and human relationships. Through this approach, so that it's interdisciplinary, inclusive, food policy affects what, where, and how we eat, as well as the economic, social, and environmental dynamics involved.
The administration of Rome has therefore set up something also that we are very proud of, and it's being looked at with interest. It's a food council, which is made up of 150 collective organizations representing 400 members to help draft a food plan for the capital. As a result, the administration of Rome is focusing on tackling food waste by networking with various agencies involved in the recovery and distribution of food, and by rewarding virtuous businesses that donate surpluses. This is also why the administration is also proud of its school canteens, which provide over 150,000 meals to the children with organic food from short supply chains every single day. This ensures quality food for everyone, especially for the 12,000 children living in poverty with inadequate access to nutrition at home. So these are just a few examples of the things that we would like to share. Of course, as Italians, we attach great importance to food and to food quality. And we believe, we are happy that Rome is placed right in the middle of this activity and right in the middle of the debate. Also because we host the FAO, the United Nations, the Food and Agriculture Organization, so we need to deliver on this very crucial issue. Thank you. Grazie mille, Gabriele, for sharing. And now we go up the boot, you know, Italy, cross the Alps, where I'm from. I'm actually right in the middle, and go on to Barcelona, in Catalonia. Well, actually, only Hannibal managed with the elephants to go over. But happy to have also Barcelona in the session, because you also have a big food culture, and I don't want to reveal too much, but tell us a bit what are good practice in Catalonia, more in the Barcelona metropolitan area. What are you doing there in terms of food environments? Sí, yo sé que es frecuente venir a estos sitios y decir lo bien que lo haces, ¿no? Que tú no tiras comida cuando en Europa estamos tirando 50% de comida. Tiramos más comida que la comida que comemos en Europa. En el mundo tiramos un tercio. En Europa tiramos más de la mitad de lo que producimos. A veces estas formas de pensar nos hacen correr mucho, nos hacen pensar seguramente mal. A mí hace unos 15 años, cuando era jefe de planificación urbana, ahora soy jefe de planificación estratégica, que es mucho más elevado, pero mucho menos poderoso. Entonces era, haz las cosas. Me dijeron, tienes que hacer un parque, porque los políticos habían leído que, ostras, cada cosa que nos llevábamos a la boca había recorrido 1000 kilómetros. Que un croissant, un producto, digamos, un procesado, hasta 30.000 kilómetros habían recorrido sus inmigrantes. Eso es lo que comemos todos, ¿vale? Y los políticos, claro, presas del pánico, decían, ahora tienes que traernos un parque agrícola. Ya teníamos uno, pero en Milán tenían uno más grande y entonces teníamos que hacer otro. Bueno, entonces empiezas a ver qué es la agricultura industrial, cómo producimos el alimento y hasta qué punto eso es compatible con la ciudad. Y spoiler, no lo es. ¿Qué pasa? Las ciudades necesitan esa comunicación, esa ósmosis, esa forma de relacionarse que la agricultura industrial destruye. Necesita grandes superficies tremendamente controladas. En Francia se hizo un estudio que demostró que los polígonos industriales eran menos contaminantes que las explotaciones agrícolas. ¿Quién se va a meter eso en su ciudad cuando estamos todos tan preocupados por lo que entra y por lo que sale? Bueno, ¿qué empezamos a aprender? Empezamos a aprender eso, todos los problemas de lo que llamamos en inglés se llama el coupling, o en español el acoplamiento, los complejos procesos económicos que hacen que las cosas sean de una determinada manera. A veces oímos hablar a gente que dice, no, esto con reducir la cadena de valor ya es fácil, lo haremos todo mucho más barato, será mucho más fácil de distribuir y tal. ¿Vosotros sabéis la cantidad de relaciones que hay dentro de esa cadena de valor? ¿Cuántas implicaciones económicas con una serie de valores que pasan por Chicago, por un mercado, ¿lo conocéis? Que dice cuánto va a costar en África la comida para que unos señores ganen dinero. Claro,
¿Qué podemos decir? Como decía Frederick Jameson, no nos podemos quedar ahí porque es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? O sea que teníamos que hacer algo. ¿Qué empezamos a trabajar? Empezamos a trabajar con muchas experiencias parecidas a las que ha contado la compañera de Sao Paulo, que te llena el corazón. Trabajar, lo haces muy mal al principio, pero te ayudan mucho, te aprendes mucho de la gente buscando sus propias formas de montar comunidades, de defenderse ante la adversidad, donde solo estás tú allí como intentando aportar las condiciones, pero es cómo la gente construye comunidades delante de las dificultades lo que es verdaderamente interesante. Yo os podría explicar muchas, porque todas las ciudades grandes hemos hecho muchas, pero os quería explicar una en concreto que a veces tiene que ver con esto del desacoplar, muy brevemente. Tenemos problemas con la gente mayor. España es el segundo país del mundo con la esperanza de vida más alta. ¿Qué pasa? Que los abuelos se pasan 15 años solos, muchos de ellos. Se tienen que encontrar, darle sentido a su vida, darles oportunidades para que se encuentren y se muevan. ¿Qué se puede hacer en ese contexto? Pues ellos, por sí mismos, ocupan lugares donde se puede cultivar. Ayudarles a hacerlo, protegerles de las riadas, porque siempre son cerca de los ríos. Trabajar mezclarlos con otras comunidades. Las comunidades migrantes, para complementar su dieta equilibrada, necesitan cultivar cosas que en los países de acogida son muy caras. Y si las cultivan, consiguen completar y mejorar su dieta. Juntarlos. Gente joven que busca, activistas ecológicos, busca una salida en la agricultura como forma de trabajar. Juntarlos. Además, todo eso lo hemos empezado a hacer en las franjas de contacto de los suburbios contra los bosques ya protegidos, o sea, la ciudad ya no crecerá más, pero que tiene el peligro de que pueden incendiar los suburbios. El cambio climático está empeorando las condiciones. En vez de ir y destruir los árboles, franjas de permacultura para proteger ese salto llenas de gente. Esa es una síntesis de una experiencia que me gustaría explicaros mucho mejor. Thank you. I realize we are all Mediterraneans here, so time management is challenging. But I look around if I spot any goldfish who wants to share a comment, a question, a good practice from your city, from your work. I don't know, something that you do on food environments, on school meals. Okay, thank you. Swim in. Otherwise, I would like to ask Jibon to come here, my colleague, if there's any reflections that you got from the sessions. Jibon Lee, can you give her a microphone? It's also a co-lead on the City Food Program. Thank you, Peter. And I would like to first give a big thank you to the panelists for providing such a comprehensive and passionate stories from your cities. What I noticed from all the three different panelists is that all the three panelists come from big cities. And big cities were indeed one of the ones that were the most impacted with the food security during the pandemic periods. And it was really heartwarming to hear from Sao Paulo, especially about how you brought in the food bank to bring the communities together. And also all of the other speakers also spoke about how they brought in different communities, different people, Food Policy Council, to improve the food environment, to improve the nutrition intake of the population, because food environment is indeed where and it's a place where people decide on what to eat and how to eat it. And it's really great to see that you really take pride in it, by improving this journey. Thank you so much. Well, thanks a lot, Jibon, and thanks again, Gabriele, Soninia, and Victor for sharing your good practice. You may then swim in again at a later flow. Thank you very much. And then from there we swim to the next flow, which is more about inclusivity. So how can we make food systems more inclusive?
because sometimes, you know, there is, I don't know, too much corporations in it, or the small-scale farmers say, what about us? For instance, that's a big issue in Europe. Sometimes there are food deserts, you know, and you wonder how to get the good food. How could that be more easily acceptable in certain districts? So different topics, you know, and challenges that we address also in projects like, for instance, we work with the German organization GIZ on food markets. We think, for instance, food markets are a good way, a visible, impactful way to get fresh food to the city, to connect with farmers, to link with education, and to make fresh food, which is the healthiest is obviously, you know, fresh food, and to cook it and to eat it, how make that more accessible. But now I would like to call the next goldfish, which is Ana Caetano from the Secretary of Food Security from Belo Horizonte. Please take your seat. And Juliana Tangari, Director from Comida do Amanhã, please take a seat. Yes, this time it's two fish. It doesn't need to be the whole aquarium all the time. Yes. I think I go there. Okay, please. However you feel comfortable. And as I said, this time it's about inclusivity, how to make food systems more inclusive, how to be, you know, for all people. Like we said, for instance, school meals is one way to bring food to all children. So it's about social justice. But tell me, Anna, in Belo Horizonte, how are you addressing, you are also the Secretary for Food Security, and this was mentioned by my colleague Jiwon as an upcoming topic, because we see in many UN agency conferences, you know, like whether it's on climate change, or on desertification, or on biodiversity, there's a lot of food security, urban food system is coming up more and more, because we see that food security can help, and urban food security can help also to ensure inclusivity. So can you share a good practice from Belo Horizonte? Oi, gente, é um prazer estar aqui falando de Belo Horizonte. A política de segurança alimentar da nossa cidade, ela é uma política já bastante robusta, ela tem mais de 30 anos. Perto de Roma, acho que 30 anos não é nada, né? Mas 30 anos de política no Brasil, atravessando ciclos eleitorais, né, diferentes governos, isso é muita coisa. E a gente percebe que essa construção, ela foi possível porque a gente tem uma estrutura de governança que é multi-atores, e é multinível, e é multissetorial e inclusiva. Ela é formada em 5 eixos diferentes. Eu não vou conseguir explorar todos aqui, eu ia precisar de 30 minutos para tratar deles, e o Peter me mata se eu fizer isso. Então, eu vou tratar de um dos eixos que eu acho que é o que tem mais a ver com a nossa discussão aqui, que é o eixo de parceria público-comunitária. Qual que é a ideia da parceria público-comunitária? É governo local, no caso a Prefeitura de Belo Horizonte, e comunidades articuladas com organizações sociais, com universidades e com outras partes interessadas, pensando e construindo juntas programas, serviços, ações relacionadas à política de segurança alimentar. E um exemplo dessa parceria público-comunitária, ela acontece na nossa política de agricultura urbana. Eu escutei o pessoal falando aqui, Barcelona falando, eu quase entrei na conversa, mas aí eu pensei, não vou entrar porque eu vou falar disso. Então, vou guardar um pouquinho para depois. Qual que é a ideia da parceria público-comunitária na política de agricultura urbana? A gente tem o que a gente chama de unidades produtivas coletivas comunitárias, que são unidades de gestão de áreas públicas cedidas pelo município para que cidadãos organizados em coletivos produzam alimento agroecológico para si, para acesso da sociedade em geral, da forma que eles entenderem. A gestão da terra é desse coletivo. Eles definem o que eles vão produzir, como eles vão produzir e para que eles vão produzir. Né? Se vai ser agrofloresta, se vai ser fruta, se vai ser horta, se eles vão produzir
em glebas individuais, se eles vão fazer isso de forma coletiva, se eles vão comercializar esse produto, se eles vão utilizar apenas para, e esse apenas é muito entre aspas, para consumo próprio, se eles vão vender ali na cerca para a comunidade local, eles definem. E como que a prefeitura entra nessa história? Quando a gente fala de ceder áreas públicas, em geral, numa cidade urbanizada como Belo Horizonte, a gente está falando de área degradada, de área em péssimas condições. Então, você não pode entregar a terra para o cidadão e falar, olha, toma que o filho é teu. Agora, se vira e faz disso aí uma ótima área de produção agroecológica. Você precisa dar suporte, você precisa dar apoio, mas você não pode, de forma nenhuma, dirigir o processo. Você entra ali como alguém que dá suporte técnico, inclusive de organização do coletivo, porque as pessoas chegam muito motivadas, mas não necessariamente elas compreendem e elas estão preparadas para processos coletivos de gestão. Então, você ali apoia, sem dirigir, a organização desse coletivo, a mobilização desse coletivo, você apoia na formação agronômica, porque as pessoas podem estar muito motivadas, mas não necessariamente conhecem técnicas de cultivo agroecológico. Você apoia com insumo, você apoia pagando a água, porque as pessoas precisam irrigar, e a gente está falando, em geral, de cidadãos que são mulheres, mais velhos. E aí eu lembrei de Barcelona de novo, porque a gente percebe que neste lugar também tem um ativo muito importante das pessoas se reconhecerem, se perceberem potentes, mas a gente está falando, então, de uma maioria de mulheres, uma maioria de pessoas mais velhas, uma maioria de pessoas extremamente vulneráveis e com baixa escolaridade. E aí você precisa apoiá-los nessa trajetória, fortalecê-los nessa trajetória e ajudá-los a articular processos com outras organizações, com universidade, com outras partes interessadas, inclusive entidades privadas, né, do mercado. E aí ajudá-los a pensar o que eles querem e ajudá-los a construir o que eles querem. E aí essa ajuda pode ser, por exemplo, a constituição de um banco municipal de sementes crioulas e agroecológicas, como a gente está constituindo em Belo Horizonte. Podem ser formações bimestrais em temas de interesse daqueles coletivos, como a gente faz, de agroecologia, de logística, né, de compras, uma série de coisas. Insumo, ferramenta, semente, muda, estufa, lugar para guardar ferramenta, construção de banheiro, toda a estrutura para as pessoas caminharem e para elas fazerem a melhor gestão que elas entendem que elas precisam fazer para aquele espaço. Thank you so much, Anna. How it goes? No, thank you. On to you, Juliana. I mean, your organization has it all in the name, Comida do Amanhã, Food for Tomorrow. What are your good practices if you think about the food security, if you think about, well, more than food security, about inclusive food systems? What would come to your mind that you would like to share here in this group, in this fishbowl? Bem, eu vou manter o português, junto com a Ana. Muito obrigada, Peter, pelo convite. Parabéns ao ICLEI pela organização desse evento. Está incrível. Eu cheguei aqui hoje, não estava ontem. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu não represento uma cidade, eu não trago uma boa prática de uma cidade, mas a minha organização trabalha com cidades e trabalha muito com construção de sistemas alimentares urbanos, sistemas urbanos que possam ser mais inclusivos, sustentáveis e promotores de saúde. Um dos nossos grandes trabalhos, que é um trabalho em parceria com o ICLEI, que muito nos orgulha, é o Laboratório Urbano de Políticas Públicas Alimentares, o LUPA, onde a gente trabalha com quase 50 cidades brasileiras, muitas delas aqui, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba, e outras que eu devo estar e aqui não estou encontrando. Então, nesse lugar de fala, em que eu não falo por uma cidade, eu acho que vale muito a pena a gente nesse espaço internacional, trazer o exemplo de mecanismo de participação social na construção e no monitoramento de políticas públicas sociais brasileiras, especialmente políticas de segurança alimentar e nutricional, políticas alimentares, numa arquitetura que é muito típica do Brasil, mas eu acho que ela se reproduz com outros nomes, com algumas mudanças em outros lugares do mundo. Então, no Brasil, todas as cidades brasileiras têm, ou deveriam ter, porque isso é por lei,
uma estrutura chamada Conselho de Segurança Alimentar, um Conselho de Política Pública Alimentar, por meio do qual governo e sociedade civil dialogam para o desenho das políticas que serão construídas. Essas políticas há um incentivo para que elas sejam materializadas através de um plano, de uma estratégia de política pública alimentar. E essa estratégia vai guiar e trazer coerência para aquilo tudo que está sendo feito na cidade em políticas públicas relacionadas ao grande tema da alimentação. A gente sabe que esse ainda é um formato que ainda precisa amadurecer muito, mas ele já está há muitos e muitos anos validado no Brasil como uma forma, uma arquitetura muito clara, cristalina, que toda a cidade conhece, que é sociedade civil, governo, e governo através de uma Câmara que una diversos departamentos, uma agência de diversos departamentos, diversas secretarias, para essa construção de política pública de forma coerente. Então, no LUPA, a gente trabalha com essas cidades para que todas fortaleçam esse mecanismo de participação. E é muito bacana o que a Ana trouxe aqui, porque ela mostra que a participação social e a inclusão não é só no desenho, na construção, na política, mas na implementação também. A gente sabe, quem estuda política pública, quem está discutindo política alimentar aí há muito tempo, sabe que o gargalo é sempre na implementação. Os desenhos, normalmente, eles são muito bonitos, mas a implementação, ela, às vezes, não é tão bonita assim. Então, a participação na implementação pelo menos das cidades brasileiras, eu acho que ela decorre e tem que cada vez mais partir desse aprimoramento desse mecanismo, né, que eu estou trazendo aqui, que eu estou falando da política pública construída junto com um conselho de política pública, um conselho de política alimentar, onde a sociedade civil dialoga com a cidade, mas há também muito espaço para inovação. Então, a Ana traz aqui o exemplo de Belo Horizonte, onde a inovação é como que a comunidade e o poder público se juntam para decidir o melhor caminho a ser dado para o uso das hortas comunitárias que são incentivadas pelo programa municipal. Eu estou aqui olhando para o meu amigo Luiz Guzzi e lembrando que Curitiba tem um programa que é o Fala Curitiba, por meio do qual toda a população pode ser ouvida para que deem dicas, sugestões e demandas sobre aquilo que precisa constar do próximo plano que vai ser construído para a política alimentar da cidade. Então, há muito espaço aqui, tenho certeza que São Paulo tem mais outras coisas que a gente pode falar, e eu acho que eu chamo vocês realmente a entrarem nessa mesa, porque eu e a Ana não queremos ficar aqui sozinhas, porque tem muito, eu acho que a gente pode discutir, e tem muito espaço para discutir, quais são esses mecanismos que a gente tem aqui. Governo e sociedade civil organizada, comunidades dialogam para desenhar e implementar a política pública para melhores sistemas alimentares. Obrigada. Thank you. No, it's really amazing what you do, and as I said, it's really the place to talk about food, because after all, Brazil is now G20 and is doing a lot on food security. So, and there's, as you told me before, there's a strong, and it's also very unique that the Brazil, the national government, working with the local governments and on food systems, on urban food systems. But also, let's not forget, in next year, there is the COP, the climate conference in Brazil. And since last year, it's very strongly, through the United Emirates Declaration, food and climate are linked. It means, because we will not get to carbon neutral if we don't link food. Also the food emissions, which can make up to 38% of the greenhouse gas emissions. And so I think talking about this, so there is a lot of hope also to Brazil, you know, to advance and support urban food systems. But for me, an important aspect here, and you mentioned it, Anna, is also the culture. I'm a strong believer in culture in order to achieve, for instance, also more climate friendly, let's say, food systems and so on. But I wonder, you know, you see two chairs, and you said, are we only two? So I wonder, is there anyone who wants to share a story about inclusive? What do you think? Do you have something to share about inclusive food systems? Who wants to swim in? Swim in, Zanina, please. Anyone else? There's another chair. Are you swimming? Okay. I see you coming, but please go ahead, Zanina. Complementar o que foi apresentado por elas. No Brasil, a gente tem uma expressão que, assim, as coisas no papel parecem bonitas, difícil é tirar do papel. Quer dizer, dar concretude àquilo que está escrito. Mas, se a gente não puser no papel direito
você não consegue mesmo realizar. E para isso a escuta é super importante. Para a gente fazer parceria com associações comunitárias de todas as dimensões, com todas as condições. Se a gente não conversa com elas, você acaba fazendo regras que impedem a participação justamente daquelas que estão localizadas nos lugares mais carentes, que têm mais dificuldade de lidar com documentação, com papelada. Então, depois que está pronto e funciona, às vezes a gente não enxerga o quanto foi difícil na administração pública fazer o simples, fazer o básico, né? Ter o mínimo de burocracia, de exigências, mantendo ao mesmo tempo um padrão mínimo de qualidade e autorizando, permitindo, reconhecendo a diferença, né? Algumas organizações nossas servem almoço, outras organizações servem jantar, porque conhecem a dinâmica da comunidade onde elas atuam. Algumas organizaram um dia da semana para oferecer uma comida típica do país, da população imigrante da região, né? São Paulo é uma cidade com muitos milhares de imigrantes. Então, elas organizam o seu modo de funcionamento e compartilham umas com as outras, mas não é só agora na execução, né? A gente precisou conversar muito com elas para saber qual é o mínimo necessário sem tornar impedimentos para que as menorzinhas pudessem participar. Thank you. On to you, Luis. You're a new goldfish. So who are you and what is your story? Bom, falo Curitiba e eu estou escutando aqui desde manhã cedo e fundamental que a gente trabalhe em rede. Fundamental o trabalho em rede. Segunda questão, e isso é muito importante nos municípios brasileiros, a gente tem que vencer uma cultura onde o governo faz tudo, trazer a comunidade como atora principal dos processos é uma mudança fundamental para fortalecer a segurança alimentar. Por quê? Porque ela é transversal. Nós temos que trabalhar de maneira transversal entre várias áreas, como saúde, educação, ação social. Curitiba, na pandemia, como todas as localidades no mundo, viveu um processo muito sério de voltar ao mapa da fome e ter população em situação de rua e populações vulneráveis porque perderam trabalho e renda. O Mesa Solidária, um projeto que fez uma descoberta incrível, porque trouxe a sociedade civil organizada para o espaço comum para poder fazer um trabalho de preparar e servir. Esse processo teve um valor agregado agora, porque nós percebemos que não era só preparar e servir, é educar para emancipar. Então, nós começamos a gerar empregos verdes. E isso é com a comunidade. Mais de 1.200 voluntários, mais de 70 entidades sociais, formais e informais. Então, é o poder de reunir a sociedade em prol da segurança alimentar. Thank you. And who are you? Posso continuar em português aqui também, né? Tudo bom? Estava aqui admirando todo esse bate-papo. Conheço a Soninha, né? E eu estou envolvida com alimentação e saúde desde sempre, há mais de 30 anos. Conheço bem o trabalho da Juliana, Comida do Amanhã. O seu fiquei conhecendo agora, amei. Leio tudo, café coado, tudo isso. E, sim, soberania e segurança alimentar é extremamente importante nesse momento, né? E esse resgate, eu venho não de políticas públicas, mas eu tenho um olhar do setor privado, né? Eu trabalho com cozinhas profissionais há mais de 16 anos, num projeto que traz a governança para essas cozinhas profissionais. Eu digo restaurantes, cozinhas de escolas, né, numa educação, num projeto que eu criei, que agora está indo para uma plataforma para poder ajudar a escalar. E o que eu vejo é cada vez mais a necessidade desse setor da hospitalidade, de cozinhas profissionais, se engajarem com a produção local, produção rural, realmente fazer essa transformação do sistema alimentar através desse umbrella, que eu chamo que é um very unique ecosystem, né? Porque lida com muitos stakeholders, muitos. E não é só a produção, mas a inclusão social. Então, dentro desse projeto que eu faço, a inclusão social é forçar também esses empresários
esses líderes que estão no mercado, não só da conscientização e educação, mas também de prestar atenção em projetos sociais que podem ser incluídos nesse setor privado e devem, o mais urgente possível, por exemplo, apoiar as cooperativas, né, ter ao seu lado os catadores, né, de resíduos. Claro, tem que fazer a separação dos seus resíduos alimentares, compostagem, mas antes disso entender todo o desperdício de alimentos. Quais são as etapas, como que eu faço essa compra, como é esse cardápio mais sustentável. Todo esse trabalho de governança, eu tenho visto cada vez mais é importante, porque o pequeno e o médio empreendedor é o que está prestando atenção. Eles estão prestando atenção em sustentabilidade, em querer fazer a mudança, em querer fazer algo de um diferencial para poder atender tudo isso que está acontecendo globalmente, as mudanças climáticas, as pessoas doentes, o sistema alimentar que está totalmente depredado nesse momento e precisa urgente a nossa ajuda, né? Então, eu só queria dar essa contribuição do sistema privado nesse sentido da hospitalidade e de cozinhas que, meu Deus, além de que são um dos grandes geradores de resíduos, um dos maiores geradores de resíduos, né? Então, acho que a gente pode fazer um trabalho aí junto, sim, com a política pública, incentivar, por exemplo, o guia alimentar brasileiro, o que eu adiciono lá, enfim, tem bastante coisa para ser feito. Thank you so much. Thank you all. I must say, in terms of language, we were not so inclusive, but apart from that, I felt very privileged because, especially in Brazil, you have so many cities where you can talk all day and get excited about food systems, sustainable food systems, but these are so huge cities, and what you do is for so many years, inspiring in these different cities, whether it's urban agriculture or school meals or the popular restaurants. And this has been so inspiring so many other cities, so thank you very much. Now, Balance, it's your term. You also, in the ICLEI Global Food Program, City Food. Are there any takeaways, one, two, that you would like to share here? Yes, thank you. So one of the questions that we ask in one of our projects, the Food Pass, is what does meaningful inclusivity mean in food systems? And I think what I heard most of the speakers mention is that for inclusivity to be or governance to be inclusive, we require to understand those that we are helping and where they are. We should establish multi-actor and multi-sector partnerships, including hospitality, education, research. And then we should also involve women and give those that are vulnerable and often excluded in decision-making a voice. Thanks a lot, Balance. And now I call the next goldfish. So it's really a big privilege to call Mayor Sefiani. He fits perfectly. He's a real mayor, but he's a mayor, if you don't know it, from Chefchaouen in Morocco. And it's called La Ville Bleue. So the city is really blue, the walls are blue, and what better place to have here in the aquarium. So welcome, Mayor Sefiani. He's also the vice president of ICLEI, so very welcome and very honored. And then I present the second goldfish, which is Gertrude Rose. Please join the stage. Gertrude Rose Jamvara, you are from the network, East African Network of Counties and Local Governments, so very welcome. I sit down. And I welcome you in this round. And with whom do I talk? I start with you, okay? And tell us, this time the flow is about cross-cutting issues. So first we looked at the environment, which is more punctual, like for instance, school meals or restaurants or catering in a supermarket. Then we looked, how can this be more inclusive so that we ensure that there is participation and culture. And now we would like to look at the cross-cutting issue. Food relates to everything. It relates to health, to climate, to agriculture, to education. So it's amazing how much you can have in one plate. But I stopped talking because I'm Italian, and I move on to you and would like to hear, Gertrude Rose, could you share any
story or good practice from your experience where you're involved. Here you have the microphone. Thank you so much. And it's a great pleasure for me to be part of this session, the food session. I have a buddy called Paul Curry who's been talking so much about this work. And I've been following the work of ICLEI Africa around the food systems. I want to thank the team that's been working on the festival. It was quite interesting. I've been following it. And what I can say is, having listened to the previous speakers, I kept thinking that there's so many things we take for granted in Africa, and particularly where I come from in East Africa, because we are in an interesting juxtapositioned place where we may take the availability of food in abundance for granted. We have good weather. But I realize there are certain things we need to do better. And this brings me to the whole idea of the need to improve coordination, providing platforms for involving various sectors that make things work for the food sector. So I work with local governments. The associations that bring together local governments. And in principle, the governance issue is very important in this respect. And I've heard about what struck me with the first fishes, goldfishes. I think the Rome one was quite eye-catching for me when you talked about the council, the food councils. I think those are some of the entry points which we can work with as cities and local governments to make sure that we bring all stakeholders we work with as part of our service delivery to make sure that the environment, the inclusivity, and the good governance happens and takes place when we are addressing issues of food. Because when you look at the whole food chain, right from production, and that is the agriculture aspect, through to the transportation to make sure there is accessibility, through to making sure that there is food security, passing policies that guarantee that the most vulnerable have the food. I look at situations, if I look at our counties and local governments in East Africa, most of the vulnerables are brought into play where the requirement and the need for food is because they've been displaced, or they do not have assets like land to grow on food, or issues of disasters, hunger strikes and all that. And these fall back on the local governments, on the cities, just like we saw the case of the pandemic, to take lead. So what happens, we have to have all actors on board. We have to have the producers on board. We have to have the policymakers on board, but also the issues of safety and health and hygiene are important. I remember, for example, I'm Ugandan, although I work at the regional level, during the lockdown in the pandemic, when there was the supply of food, we had the issue of the quality of the beans that were being supplied. You know, it was a big, big issue. So the health people had to be brought on board, and the discussions had to go on. Why was there procurement? The health people had not certified it and all that stuff. So this brings up the case of the importance of making sure that all these actors are on board. And back then, before coming to the regional level, I worked with the association in Uganda, and we had a pilot with one of the cities, and it speaks to the whole discussion we are having here, where when we look at food, much of the priority was given to accessibility. So markets are a big thing. The local governments are invested in making sure they provide the platforms for the producers to bring in the food, and for the beneficiaries, the end users, the consumers, to take it away. So improvement of markets came on the scene. But while we were working within that pilot, there was the ability for that city council, it was called Kajansi. It brought together all the sectors involved. It brought together the health, the environmentalists, it brought together the traders, the ministries in charge of trade, and all the actors. The communities themselves were brought, they used to have engagement sessions where they consulted and had conversations on how to improve the market. Lighting systems were discussed, preservation, refrigeration was a concern, disposal. A big thing for us in Africa, how to dispose and maybe recycle, use alternative energy out of the waste that comes from the food. So this brings together the importance of making sure that we have those platforms critical. And out of this session, for me, I think what I'll take home is the Food Council as a big thing for us to talk to local governments about, so that this can happen in reality. Wonderful. You bring and you take home.
And I must admit, when I was a child, sometimes when we visited families with an aquarium, one looked, and as children you couldn't always see all of them. And I must say, now that I'm a grown-up, I missed one goldfish. It's you, Sarah. Sorry, I forgot to, so Sarah Granada Ortiz, she's from FAO. Sarah, sorry, I forgot to call you up with all the excitement and swimming around and flowing and so on. But very welcome here in this round. Now turn on to you, Mayor Chefchaouen. Bonjour. So please tell me a bit what's going on in Chefchaouen, in La Ville Bleue. What are you doing on food? And what about on food in terms of cross-cutting issue, linking it to the different aspects like health or agriculture? Can you share any story or good practice? Thank you very much, Peter. Yo voy a hablar español, estoy en América Latina, yo voy a intentar hacerlo. Sí, buenas tardes a todas y a todos, yo muy contento de estar con vosotros. Yo vengo de la ciudad que se llama Chefchaouen, la ciudad azul de Marruecos, y la ciudad que está comprometida en el verde. Entonces es un placer de hablar de historias, algunas historias de alimentación de Chefchaouen. Somos en Chefchaouen, creemos en el papel, el rol de las ciudades, en el urbano, para la implementación de la política mundial a nivel de la alimentación sostenible, sana y segura. Es porque en 2010 hemos presentado un dossier a UNESCO con otras ciudades del Mediterráneo, con Chilento en Italia, con Soria en España y con Coruña en Grecia. En noviembre de 2010 hemos reconocido por la UNESCO como patrimonio inmaterial de la humanidad de lo que se llama la dieta mediterránea. Dieta no para perder el peso, pero como forma de vida, un término greco, lifestyle, del campo a la mesa. Y todo este proceso sostenible que protege la tierra, que protege la naturaleza y que protege el patrimonio común que tenemos en el área mediterránea. Ahora, en 2014 había 3 otras ciudades de Croacia, de Chipre y de Tavira de Portugal. Somos 7 ciudades y 7 países del Mediterráneo que representan la dieta mediterránea por UNESCO. ¿Qué es la dieta mediterránea y qué estamos haciendo en el terreno? Tenemos planes de acciones y tenemos coordinación entre las 7 ciudades, reuniones que hacemos, eventos que hacemos juntos, porque tenemos muchos puntos comunes. Entonces la cooperación paralela es muy importante para nosotros. Y que hacemos desde la producción, apoyamos las cooperativas y sobre todo las cooperativas femeninas con otros fondos que tenemos en Marruecos. La Iniciativa Nacional de Desarrollo Humano que apoya la economía social solidaria, y nosotros en nuestra ciudad aprovechamos de este fondo para apoyar las cooperativas de agricultura y de la comida. También hacemos sesiones de educación, de sensibilización en las escuelas y con un proceso participativo con las asociaciones. Y tenemos muchos proyectos de cooperación internacional, sobre todo con España y con Francia y con la Unión Europea. Últimamente hemos abierto la Casa de la Dieta Mediterránea. Es un museo. No queremos llamarle museo porque es muy difícil en Marruecos de tener el procedimiento de tener como museo, pero un centro de interpretación patrimonial y que difunde esta cultura mediterránea, esta cultura mundial, esta cultura local, para que los visitantes de la ciudad y también los ciudadanos de la ciudad de Chefchaouen lo hacen. Hacemos restauración de los hornos públicos, participamos en festivales. Hace un mes hemos organizado con una asociación especializada el Festival Internacional de la Gastronomía Mediterránea. Entonces, hacemos mucho, pero creemos que hay desafíos, muchos desafíos. Y uno de los desafíos, como se dice
gaspillage, es desperdicio, ¿no? Espreco alimentar. Desperdicio, el waste. Ah, sí, desperdicio. Yes, desperdicio. Y en Marruecos, un último estudio, se habla de 113 kilogramos por individuo en el país de desperdicio de productos alimentarios. Es mucho, mucho para un país en el norte de África, para un país que tenemos 7 años consecutivos de estrés hídricos, de sequía que vivimos, y el agua muy importante para nosotros, aunque que en mi ciudad no tenemos grandes problemas, pero en todo el país, en el Mediterráneo también, sabemos, en el Mediterráneo lo vivimos en Barcelona, en Italia, en otras ciudades. Entonces creo que debemos hacer más desde las ciudades, porque en las ciudades podemos participar y contribuir a la implementación del Objeto de Desarrollo Sostenible número 2. Muchísimas gracias. Ay, qué suerte que tenemos en ICLEI de tener un alcalde tan activo y que habla árabe, francés, inglés y español. Un gran aplauso. Que viene portugués, ¿no? También. Legal. And now from the local level, we move up to the supranational level, to FAO. And we are very happy, Sarah, to have you here and for sharing your good practice from your background. Thank you. Okay, thank you, Peter. Un gusto estar acá. Voy a hablar en español también, aprovechando que puedo hablar en los 3 idiomas, pero voy a compartir las ideas en mi lengua materna. Así que, bueno, un gusto estar acá. Claro, nosotros como FAO, y que tal vez ustedes nos conocen más relacionados al mundo rural, al desarrollo rural, trabajo con agricultura familiar, el trabajo con las políticas a nivel nacional de seguridad alimentaria, muchas veces, y sin duda nuestras contrapartes naturales son ministerios de agricultura, y cuando uno va y le habla de alimentación urbana o de sistemas alimentarios urbanos, pues claramente que un ministro de Agricultura no tiene mucha idea de qué hacer. Y ahí volvemos a este tema de esta mirada tan sectorial que tenemos de la visión de país. Pero cuando usted va a hablarle a un ministerio de urbanismo sobre alimentación, pues tampoco tiene nada que decir, porque a ellos solamente les interesa pues la infraestructura urbana, las carreteras y la energía y alimentos, o yo por qué tengo que involucrarme ahí. De pronto un ministerio de salud más te copia, más algo entiende, porque pues sí es la salud de todos. Entonces ahí es donde entran tratar de encontrar estos temas que de pronto pueden capturar la atención y nosotros poder facilitar este diálogo en donde hay que escuchar todas estas ideas que surgen de lo local y cómo las llevamos al diálogo nacional. Alcaldesa, usted habló de los mercados y sí, justamente los mercados locales son una de las posibilidades de unir a todas estas personas. Uno, los mercados locales son de las pocas cosas que se pueden planear en una ciudad. Entonces, cuando uno va donde un planificador urbano y le dice, vea, esto es un equipamiento urbano, él entiende. Sí, yo solo puedo poner aquí en mi mapa grande que tengo y que nunca voy y conozco, pero yo aquí en mi mapa gigantesco, aquí puedo poner unas unidades de mercado. Yo voy y hablo con el Ministerio de Salud y le digo, vea, necesito un protocolo de inocuidad, de sanidad alimentaria, una capacitación para estos feriantes, para estas personas que trabajan ahí. Sí. Yo a través de mi secretario de Salud puedo organizar eso. Después usted va y habla con el ministro de Agricultura. El ministro de Agricultura le dice, sí, sabe que yo estoy en la mesa directiva de ese mercado de abasto. Yo no me acordaba, pero sí, yo estoy en esa mesa directiva, así que yo me voy a sentar ahí y vamos a ver de dónde es que viene ese alimento. Usted incluso puede empezar a vincular entonces sociedad civil a esos comités. Están las cocinas comunitarias que estuvieron tan activas, las ollas comunes a nivel de la pandemia. En Lima, por ejemplo, hay un ejemplo muy hermoso de cómo las ollas comunitarias se organizaron para que les facilitaran la entrada al mercado de abastos, para poder acceder a alimento fresco durante la pandemia, porque estaba prohibido, nadie los había considerado, porque claro, ellos no son ni consumidores ni son feriantes, y eso se provocó a través de una conversación entre todos estos estamentos. Entonces, el facilitar ahí la conexión entre la producción y el consumo, y además eso nos facilita cerrar el sistema, poder avanzar a esta circularidad. Hoy en día, cuando vemos estas narraciones de la cadena de suministro, todo es súper lineal, y si queremos hablar de interconexión, bueno, también hay que empezar a pensar en estos esquemas en donde ese posconsumo, que está muy abandonado en nuestra narrativa, cómo lo empezamos a incorporar. Y muchos de los que saben sobre eso son los ciudadanos, nosotros mismos, los que caminamos la ciudad, los que tomamos transporte público, los que nadamos las aguas en estos ríos de buenas ideas
los que todos los días van a comprar alimentos, a ellos son los que hay que escuchar. Hay que empezar a incorporar elementos de ciencia ciudadana, estas plataformas de colaboración para escuchar y tratar de entender cómo es que funciona esa ciudad, que es un derecho para todos, y cómo empezar a incorporar esos derechos de la alimentación en esa conversación también del derecho a la ciudad. Entonces, pensar en esta idea de lo cross-sectorial, que es muy difícil, es tratar de empezar a hacer sentido a cómo podemos tratar de empezar a convocar todas estas voces, hay veces en ideas tan sencillas, claro, como una feria local, que puede convocar a todos. Muchas gracias, Sara. Are these hands for who is interested to swim here? Please swim here, Victor. Is there anyone else? There is another chair. Yes. Who else wants to swim here? Any goldfish? Any candidate? Welcome, Luke. Okay. Another fish. Oh, that's a nice fish. Come here. Okay. Another fish. Wow, it's getting... We have more fish inside than outside. How do I start? I start with you, Victor. Please keep it short. The time is always flying. I don't know how we are doing. 3 minutes. Oh, that's a bit short. We will see how we handle it. But now I give the floor to Victor. So Victor, short, but concise and memorable. Nada, yo solo quería decir que hasta qué punto lo importante que es lo que dice Sara. Nosotros hemos hecho estudios también estratégicos y este problema del sector alimentario que es como transversal y no tiene como un territorio propio y todos los problemas que eso da. Efectivamente, en Barcelona empezamos a mirar los mercados de distribución de quién son, públicos. El puerto de Barcelona, ¿de quién es? Público. ¿Tienen algún tipo de mecanismo de regulación democrática, de encontrarse? No. Los pobres ni lo sabían, o sea, están súper a favor de hacerlo, pero es que no se daban cuenta. ¿Qué hacían ellos? Ganar mucho dinero, y eso quiere decir hacer el negocio. Es una buena misión, una empresa pública que gana dinero para dar más servicios públicos. Pero dices, pero cuidado cómo lo ganas. Y dices, ay, sí, ¿me podéis ayudar? O sea, a veces esa transversalidad es necesaria para que nos empecemos a dar cuenta que hay otras formas de pensar fuera de los caminos que ya están establecidos. Gracias. Luke, Philip, want to do? Yeah. So I think this question of food councils has come up, and it came up in the previous session too. And I think just in terms of bringing more, I mean, I'm with ICLEI Africa, and we've got a kind of Africa-wide network, which is focusing on governance in cities. And this question of food councils is coming up, and I think just to say that I think they are happening and they're starting to emerge across Africa. You know, Mbale in Uganda, you mentioned Uganda, has an amazing food policy council that's formed there. And I think this question of how we, Kenya's also got Nairobi, Kisumu have got food policy councils emerging. So I think there's a lot of potential cross-collaboration and I think exchange that can take place between Africa and Latin America on this. I think there's something around also how we help cities that are often very resource constrained to make those food councils about more than just talking. I mean, one of the Brazilian commentators spoke about this thing of it's nice on paper, but you've got to... and so I think what we've seen with these food policy councils in African cities is the importance of having a little bit of resourcing to help, you know, when that council decides on something and sets an agenda, to be able to show the people that have participated in that council that it's translatable into action. And when that action happens, those councils start being ready and confident to set more ambitious goals for those kind of next steps. And I think that mechanism of having this council, the action, and then increasingly ambitious goal setting in a kind of multi-sectoral way is a really powerful thing that we're seeing case coming up. And I think that'd be a lovely chance to collaborate with Latin America on that. Thanks, Luke. Then I pass on to you, from Africa to Europe, Philip. Thanks for sharing. Yeah, I'm glad actually, Luke, you went before me because ambitious targets is exactly what I want to talk about. My name is Philip Lahela Walter. I work with biodiversity and nature-based solutions with ICLEI Europe. And after COP15, CBD COP15, Berlin was wondering how
could cities actually implement the new global biodiversity framework? What does it mean, the targets that you can find in there, and how can you break them down so cities can actually achieve those? So they started an initiative and an extensive consultation process with over 90 cities across the globe to write down some targets for the GBF that are smart, so they're measurable, time-bound, and so forth. And that resulted in the Berlin Urban Nature Pact. And the Berlin Urban Nature Pact is slated to be officially signed at COP16 at the end of this year in Cali. And it includes a number of smart targets. And there is a section, there are several sections on like soil and water and green infrastructure and so forth. And one section is on food and agriculture. So it includes targets such as we will ensure that at least 10% of the agricultural land will have high diversity landscape features with high biological diversity. Or we will implement agroecological practices on at least 25% of agricultural land. So speaking to the cross-sectoral approach, this document really tries to tie together the different topics, not only food, not only biodiversity, but also climate and the other resources. So just wanted to highlight that. Thanks a lot, Philip. On to you. Olá, keep it short. Boa tarde. Tereza Liporassi, eu faço parte de uma aliança, é uma organização Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, uma aliança do Brasil formada, integrada por inúmeras organizações da sociedade civil, né, inclusive Comida do Amanhã, e criada em 2016. E essa aliança tem diferentes atores da academia, da produção agroecológica, da produção orgânica, organizações da sociedade civil, como organizações ligadas à defesa dos consumidores, a direitos humanos. E o objetivo dessa aliança vem sendo, a gente vem trabalhando por todos esses anos, no incentivo do consumo da comida adequada, né, saudável e sustentável, né, que promova também a sustentabilidade. E eu acho que tem uma dimensão importante para compartilhar aqui, que é o acesso pelo preço, né? Então, é lógico que a gente tem várias, dentre as iniciativas, logicamente, a alimentação, a merenda escolar, né? A alimentação que é fornecida às crianças em todas as escolas públicas, já teve muito avanço nesse sentido, mas a gente também luta e defende no Congresso Nacional e em outras instâncias de decisões políticas, por exemplo, um valor, né, um valor acessível, um preço acessível para a comida sustentável. Então, nesse momento, no Brasil, está se discutindo a reforma tributária e das nossas grandes bandeiras é que o alimento saudável e sustentável custe menos do que o alimento ultraprocessado, né? Então, existe um trabalho muito forte acontecendo nesse sentido e desincentivando também, por exemplo, o custeio de agrotóxicos. Então, hoje, agrotóxico tem subsídio no Brasil, né, o que ninguém entende. Então, é uma iniciativa importante que a gente gostaria de compartilhar aqui com os colegas aí de outras. Muito obrigado. Antes de passar o micrófono al mio colega Paul, quería dar el micrófono al alcalde de Chefchaouen, que tenía una idea. Sí, muchísimas gracias. Yo solo para compartir una idea, una experiencia, un proyecto muy importante en África, y saludar al equipo de ICLE África, que está gestionando un proyecto que se llama AfriFood Links. Muchas ciudades de África que están trabajando con el apoyo de la Unión Europea y con ciudades de Europa como Milano, trabajando para compartir buenas prácticas, buenas ideas y para construir juntos proyectos pilotos para los meses o los años que vienen. Entonces, una muy buena práctica para compartir las buenas ideas. Perfecto. With AfriFood Links, I pass over to Paul. And I ask all the goldfish here stay, because time we are running out. And Paul, I give you the microphone and the responsibility about the time management. I get to be a fish as well? Wonderful. So thank you, Peter. I mean, I think it's really exciting seeing the number of people sitting in the seats here. This is a hugely important topic. And I think if I were to summarize the conversation from the whole session, it's this question of soft power and hard resources. And
I think there's something that we're all practicing with food policy councils in different spaces, with public sector community participation, with food cultures, which is all understanding that food is a cultural way of engaging, and we need to emphasize relationships, relational governance, and soft power. So that would be my word to close there. So thank you very much for joining. I'm going to hand to Anna to give a few words about these amazing projects that are being run with all of your support. Thank you. Oh, yes, okay. Thank you. And just to add to that, maybe it was, I think, something that Anna said, that people have power in City Hall and outside of City Hall, and I heard that reflected in a lot of the stories today. So thank you all once again for sharing. We do have a few resources to leave you with about inclusive governance and food environments and food policy councils. So in one of the projects we're working on at the European level is how can you create partnerships globally, thinking about the global food systems as we're working locally. And these are some of the questions we're asking, so we're leaving some resources there for you behind us. And similarly with the Food Click project we're looking at with our colleagues in Africa and the cities in Europe, what do multi-stakeholder groups look like and Food Policy Council look like in different places, also where they're established, like in Rome, or where they're just emerging. And Barcelona is also working on these questions with us, and we heard a bit from AfriFood Links as well. And of course our Global City Food Program, we have lots of resources online, and I know Sarah also has a resource on the next slide with the QR code that was flashing behind you as you were speaking. So it was there about circularity and food, right? So I just want to, thank you all very much for participating. We do want to invite all of the fish to swim with us on stage, but also all of the fish that have been occupying the aquarium. We could all come up and take one big group photo as a fish school, yeah? Awesome. Oh my God. What do we do with this? Good jumping. Jumping.